Olá, eu sou o professor Heraldo Cunha. Como é que estão vocês, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim? Vamos para a nossa aula portuguesa, de língua portuguesa de hoje, para o 9º ano. Vamos lá? É um assunto que eu acho que vocês vão gostar. Chama-se variação linguística. Você sabe o que é variação linguística? Professor, o que é variação linguística? A variação linguística é composta pelas diferentes formas de falar o idioma de uma nação, visto que a língua padrão de um país não é homogênea na oralidade, não é? Nós não falamos do jeito que escrevemos e nós somos um país grande, né? Um país continental, que cada um tem o seu linguajar característico. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos jeitos de falar do nosso povo, como o mineiro, carioca, gaúcho, baiano, o pernambucano paulista, né? Aqui nós falamos de um jeito, lá no sul fala de outro. Isso chama-se variação linguística, são os nossos falares, são as nossas peculiaridades da oralidade, da fala. Vamos lá começando, olha aí, ó. O nosso jeito, a nossa maneira de falar, a língua portuguesa, ela recebe influência de vários fatores como o meio em que vivemos, o meio sociocultural no qual estamos inseridos, fatores como o estilístico, de estilo, regional, etário, idade, o jovem fala de um jeito, adulto de outros, idosos já tem outro linguajar, outra forma de se expressar. Outro fator é o ocupacional, dependendo da ocupação da pessoa, da profissão, e o grau de instrução também do indivíduo. Portanto, cada grupo social desenvolve o seu modo de falar, é a sua forma de comunicação coloquial. A comunicação coloquial é a comunicação do dia a dia, do cotidiano, não é? É onde é usada uma linguagem mais informal. Não temos tanta preocupação com as regras gramaticais. Isso é a comunicação coloquial, do dia a dia, o colóquio, uma conversa amigável, uma conversa simples, entre amigos, entre familiares, quando temos mais liberdade de falar do jeito que desejamos. Vamos para os tipos de variações linguísticas. Há 4 tipos de distinção dentro das variações linguísticas. Primeira, nós destacamos as variações históricas, também chamadas de variações diacrônicas. São as variações da língua no decorrer do tempo, né? As mudanças ocorridas na língua, no idioma, com o decorrer do tempo. Com o passar do tempo, a língua vai se modificando, porque a língua é viva e ela se transforma, né? É a língua do povo, o povo é quem faz a língua. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Olha aí, esse quadrinho aí, nesses balões, algumas gírias, né? Algumas expressões que já deixaram de existir, caíram em desuso, né? Elas deixaram de existir. Aí surgem outras novas, principalmente as gírias, é muito falada pelos jovens. Olha aí, tem pão. Quando eu era menino, não faz tanto tempo assim, mas pão a gente usava para um homem bonito. As mulheres diziam, aquele rapaz é um pão. Hoje dizemos, as mulheres dizem que ele é um gato, né? Uma menina é uma gata. Olha aí, ó. Não se usa mais dizer que fulano ou fulana é um pão. Pitel. É uma moça bonita, morou. Aí tem várias aí, ó. Supimpa, muito legal. Borocochô. Joia, quer dizer ótimo. Está em cima, imagina embaixo o significado. Pega leve, tutu, pindaíba, grilado, broto. Broto era para chamar as garotas, as meninas bonitas, que a gente achava bonitas, dizer, Ana Maria é um broto. Ir na onda, dar no pé, bulhufas e carango, que era o carro. Aí eu vou dar uma voltinha no meu carango. Então são gírias que caíram em desuso, não se usam mais. Era outra geração que usava esta língua. Então isso faz parte da variação histórica, a variação diacrônica, né? São as mudanças que ocorrem na língua com o passar do tempo. Há um bom exemplo da língua portuguesa, né? Que apresentou transformações através do tempo.
é o termo você. Nós usamos muito você aqui no lugar da segunda pessoa, tu. A gente usa você. E como é que surgiu a palavra você aqui no Brasil, no português brasileiro? Vejam bem, o pronome de tratamento, vossa mercê, nos séculos XIV e XV, era usado para se dirigir ao rei de Portugal. Significava respeito e deferência, mas só era utilizado para falar apenas com o rei português. Mercê significa graça, misericórdia, e somente o rei podia ser misericordioso. Então, vamos ver como chegou, através dessa transformação, dessa variação histórica, o surgimento da palavra você. Primeiro começou com vossa mercê, esse pronome de tratamento que era usado no século XIV e XV, apenas para se dirigir ao rei de Portugal. Vamos continuar. A banalização desse pronome ocorreu por ocasião da colonização do Brasil. O Brasil, como todos vocês sabem, não é? Colonizado pelos portugueses. Então, longe da corte, as pessoas que vieram para cá e começaram a povoar o Brasil, estavam longe da corte de Portugal. O rei ficou lá em Portugal. Então, as pessoas aqui não conheciam a língua e a palavra que fazia reverência ao rei, o pronome começou a ser usado também para outras autoridades. Começou a perder aquele sentido que tinha em Portugal, tomou outro sentido aqui no Brasil e a forma de tratamento começou a ser usada para outras pessoas que detinham poder, detinham alguma espécie de autoridade. Depois, com o passar do tempo, reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela gramática normativa. Por isso que dizemos que quem faz a língua é o povo, né? As regras, os usos é uma imposição, é uma convenção de especialistas em letras, de gramáticos, de escritores, não é verdade, de acadêmicos, mas realmente quem faz a língua se transformar, modificar, é o nosso povo. Textos de 1813 já registram sob a forma de você, sem acento, não tinha acento e com 2 S. Então, ó, começando lá em cima, vamos ver esse fluxograma aí da transformação, da evolução. Transformação foi uma evolução, evoluiu para outra palavra. Vossa mercê. Então, naquele tempo que veio as pessoas que vinham para o Brasil não eram pessoas muito letradas e tal, eram pessoas que vinham aventurar, ou eram até prisioneiros, vinham para cá e tudo, e começavam a falar, né? Dando outra interpretação, dando outro significado, e na oralidade a falar diferente da palavra do pronome de tratamento original, vossa mercê. Ficou vossa mercê, vós mercê, vós mercê, vassuncê, vancê, vacê, até chegou no você. E hoje a gente ainda diminui mais, chama cê. Você vai para onde? Você está bem? Você está legal? Aqui, e na escrita, né? A gente vê o VC. Quando vocês escrevem um texto, coloca lá VC, você. A gente já entende que é você. Então, isso é variação linguística. Isso é a variedade, né, que acontece na língua, na oralidade. Então, a variação histórica, temos exemplo aí. O principal exemplo é a palavra você, que sofreu uma transformação, sofreu uma evolução através do passar do tempo. Vamos para a outra variação, a segunda variação, que é as variações geográficas, também chamadas de variações diatópicas. Geográfica e geografia já remete a uma região. São as diferenças de linguagem devido à região, regionalismo. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Já pensou? Lá em Angola fala-se português, Portugal, português, Brasil, português. Mas será que falamos todos da mesma maneira, com o mesmo sotaque, com os mesmos sons das palavras? Claro que não. Aqui entre nós, brasileiros,
Vemos diferenças de léxico, são as palavras, ou de fonemas, sons, os nossos sotaques. Há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado, como também entre as regiões do país. Será que aqui em Belo Jardim nós falamos igual às pessoas da capital, Recife? Será que falamos da mesma maneira, do mesmo jeito, com o mesmo sotaque, com os mesmos sons, temos as mesmas expressões? Não, há diferenças, há uma variedade linguística. Olha aqui, os 3 nomes para o mesmo tubérculo: macaxeira, mandioca ou aipim. Os 3 nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. Como é que nós chamamos aqui em Belo Jardim, por exemplo? Eu chamo de macaxeira, mas tem mandioca, tem gente dizendo aipim, não é? O mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. Tem gente que diz que o biscoito é o biscoito salgado, outros acham que a gente tem que chamar biscoito doce, e a bolacha é salgada, outros dizem que a bolacha é doce. Então há essa polêmica. Isto são várias expressões para uma mesma coisa. Essa característica da variação linguística, da variação da fala, principalmente na fala, na linguagem. Olha aí outras palavras diferentes, dependendo da região do Brasil. Aqui no Nordeste nós chamamos, eu mesmo chamo jerimum. Aí o outro lá no Sudeste chama o mesmo, sei lá, uma leguminosa, abóbora. Jerimum e abóbora. Como é que você chama? Charque no Nordeste, a nossa charque, nós gostamos de charque. Lá no Sudeste é chamada de carne seca. É a mesma coisa, é o mesmo produto, mas com outro nome. Isso é o regionalismo, isso é a variação geográfica. Nosso país, com várias regiões, tem essa característica. Nós temos essas peculiaridades na fala. Vamos para as gírias. Olha, você lembra das gírias antigas que eu falei, que não se usam mais? As gírias mais ou menos do meu tempo para trás, do tempo do meu pai, dos nossos avós. Existiam gírias que são palavras que mudam, né? Entram em desuso. As novas gerações inventam outras gírias, né? Outras palavras, principalmente os jovens, e são utilizadas no contexto do dia a dia, numa linguagem entre eles, entre o grupo social. As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizado entre os jovens. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinados grupos e ou classes sociais. Olha aí alguns exemplos de gírias mais atuais. Veja se você fala alguma dessa aí. Mano do céu. Fala, mano do céu. Rolê. Vamos dar um rolê? Véi, e aí, véi? Tá ligado, doido? Piá. Piá é uma expressão que significa criança, muito usado lá no sul do país. Vixe, olha aí, a expressão nordestina, né? Que remete a Virgem, Virgem Maria, vixe. Estribado. Eita, fulano ali está cheio de dinheiro, está estribado. A gente não diz aqui, fulano está estribado. Oxe. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, meu pai, meu rei. Isso é o baiano falando. Opa aí, ó. A expressão baiana, muito popular e muito comum na Bahia. E ainda há os estrangeirismos, palavras que pegamos emprestado de outros idiomas e incorporamos no nosso linguajar, no nosso dia a dia, na nossa fala. Brother, valeu brother. Brother é da palavra do idioma inglês, significa irmão, não é? E nós utilizamos aqui, quando queremos dizer para um amigo, esse é meu brother, é meu parceiro, é meu parça, não é isso? Então isso são gírias, são fenômenos que acontecem em todo idioma. E nós utilizamos numa conversa informal, quando estamos bem à vontade entre amigos. É muito utilizada entre os jovens. Outra variação, número 3, as variações sociais, também chamadas de variações diastráticas.
são as diferenças de acordo com o grupo social do falante, o grupo social ao qual nós pertencemos, não é? Usamos expressões ou determinadas palavras ou termos na nossa fala, na nossa oralidade, e só quem é do grupo tem conhecimento daquele assunto que entende o que nós estamos falando. Por exemplo, um grupo de futebolistas, né, pessoas que gostam de futebol, que jogam futebol, praticam o esporte, pode usar a expressão carrinho com significado específico. Você que gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo. Né? O jogador deu um carrinho no adversário. Será que ele deu um brinquedinho? Uma criança que não entende de futebol pequenininha pode pensar que ele deu um carrinho de presente, um brinquedo. Né? Então, essa expressão é usada dentro do grupo social do falante. E pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol, ou pode ser entendido de modo diferente por crianças, por exemplo. Olha outras expressões assim, futebolísticas. Lençol, quer dar um lençol no adversário. Né? É jogar a bola por cima da cabeça do adversário e pegar do outro lado. Né? No meu tempo também chamado banho de cuia. Drible da vaca, dá a bola de um lado e pega do outro, do adversário. Caneta, colocar a bola entre as pernas do adversário. Então são expressões, né, comuns àquele grupo social de quem fala. Quem não entende de futebol, chega junto de um pessoal que está jogando bola ou comentando sobre futebol e não entende algumas expressões. Então isso é a variação social. Vamos para a de número 4, ainda não. Vamos falar sobre continuando dessa variação social de grupos aos quais nós pertencemos. Veja um grupo de capoeiristas. Os capoeiristas podem facilmente falar de uma meia-lua. O que é uma meia-lua na capoeira? É um golpe, né? Um movimento lá que eles fazem. Então, pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira, meia-lua. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade, e já conhecem com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Vejam lá, ali abaixo no quadro, eles jogando capoeira. Tem lá o rapaz no atabaque tocando no birimbau. Né? As profissões também possuem termos específicos que são falados por pessoas especialistas em uma determinada área profissional, como os médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e etc. Todos esses profissionais têm os seus termos técnicos, né? Então, são palavras que pertencem àquele grupo social. Então, só quem tem entendimento daquele grupo, daquelas palavras, daquelas expressões, é que vai entender realmente o que está se dizendo, se falando. Vamos para agora sim, para a número 4. As variações estilísticas, também chamadas de variações diafásicas. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal. Vejam bem, prestem bem atenção nisso. O que é a linguagem formal e o que é uma linguagem informal. Adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. A linguagem formal nós usamos com adequação à norma padrão. A gente observa, a gente escolhe melhor as palavras, como é que a gente vai dizer se a palavra está correta com o que diz a norma padrão, ou na linguagem informal, que é a linguagem coloquial que usamos no nosso dia a dia entre amigos, a gente não está preocupado com isso. A gente pode cometer até alguns deslizes na fala, alguns deslizes gramaticais. Quando conversamos com amigos, nosso vocabulário, que é o conjunto de palavras que temos, e o jeito de falar não são os mesmos que em uma entrevista de emprego. Será que você, quando está conversando com um amigo seu parceiro, seu brother, seu parça, você fala do mesmo jeito que falaria quando se fosse uma entrevista de emprego? Não. Nossa maneira de falar também muda quando falamos com nossos pais ou avós, pessoas a que temos respeito, então a gente se posiciona de maneira diferente, falamos de maneira diferente. As variações estilísticas respeitam a situação da interação social,
levando-se em conta ambiente e expectativas dos interlocutores. Então, essas são as variações estilísticas, tá certo? Podemos usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Passemos agora para algo bem interessante, que são as diferenças entre o português do Brasil, o português falado aqui no Brasil, a língua portuguesa falada no Brasil e o português de Portugal. Vamos ver que há diferenças no vocabulário. O que é o vocabulário? Expliquei anteriormente que é um conjunto de palavras, né, que nós possuímos, que tem uma língua, um determinado idioma, tem o seu vocabulário. Vejam aí em português do Brasil como é que se fala, aí nessa primeira coluna, e como é a mesma palavra, como ela é escrita e falada, né, lá no português de Portugal. Abridor, nós aqui abridor de lata, abridor de garrafa, lá eles chamam de tira-cápsulas. Açougue, aqui no Brasil, lá em Portugal é talho. Aeromoça, no Brasil, hospedeira de bordo, em Portugal. Apostila, lá em Portugal é a sebenta. Português do Brasil, uma bala, o doce, a balinha, a bala que a gente chupa, né, o doce, lá é chamado de rebuçado. Banheiro, aqui no Brasil, casa de banho, em Portugal. Cafezinho, no Brasil, bica, em Portugal. Carteira de identidade, chamamos no Brasil. Lá em Portugal é bilhete de identidade. Carteira de motorista, Brasil. Carta de condução, em Portugal. Celular, lá é telemóvel. Aqui conversível, lá é descapotável. Conversível é aquele carro que levanta e baixa a capota. Lá eles chamam de descapotável, aqui chamamos de conversível. Então vejam que há diferenças no vocabulário entre o português do Brasil e o português de Portugal. Vamos continuar com essas diferenças entre o português brasileiro e o português lá dos nossos patrícios, nossos irmãos portugueses. Faixa de pedestres, no Brasil, passadeira, em Portugal. Geladeira, no Brasil, frigorífico, em Portugal. Grampeador, agrafador. História em quadrinhos, banda desenhada. Meias, peugas. Ônibus, autocarro. Pedestre, peão. Vejam que aqui peão a gente tem outro significado para a palavra peão. Não chamamos um pedestre de peão. Lá o pedestre, eles chamam lá de peão. Ponto de ônibus, paragem. Professor particular, explicador, é um explicador. Sanduíche, sandes. Sorvete, gelado. Suco, sumo. Trem, comboio. Vitrine, montra. E xícara, lá é chamada de chávena. Vejam só quantas palavras, né, diferentes na oralidade, mas com o mesmo significado, só muda as palavras, diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Continuemos nossa aula. Vamos estudar agora a número 2, diferença de Portugal e Brasil. Nós falamos do vocabulário das palavras, vamos falar agora da fonética, que são os sons da fala, os sons que nós produzimos foneticamente. A diferença na pronúncia é a que mais se evidencia quando comparamos as duas variantes. Os brasileiros possuem um ritmo de fala mais lento, no qual tanto as vogais átonas quanto as vogais tônicas são claramente pronunciadas. As vogais átonas são as mais fracas, né? As vogais tônicas são as mais fortes. Nós aqui pronunciamos claramente as duas, mas em Portugal, os falantes de lá, eles costumam eliminar as vogais átonas, eliminam, eles não pronunciam claramente as vogais mais fracas das palavras, das sílabas. Eles pronunciam bem apenas as vogais tônicas. Observe, veja a pronúncia no Brasil. Olha aí uma palavra, como é que você pronuncia essa primeira palavra? Menino. Menino, qual é a sílaba tônica? São 3 sílabas, uma palavra trissílaba. Menino. Qual é a sílaba mais forte? É o mé, é o ni ou é o nó? Para a gente descobrir como é a sílaba tônica, basta gritar como se estivesse chamando a palavra.
menino, ô menino. Vejam que o ni, a sílaba ni é mais forte, é a tônica. Menino, a primeira sílaba me, ela é átona, ela tem um som mais fraco. E ainda aqui a característica, dependendo da região do país, nós podemos dizer menino, menino ou menino, mais aberto. Esperança e pedaço. Essa é a pronúncia no Brasil. Menino, esperança, pedaço. Como são essas mesmas palavras pronunciadas em Portugal? Como eu disse, que eles costumam eliminar as vogais mais fracas, então esse menino, ó, menino, eles não pronunciam, eles fazem nino, nino, nino. É mais pronunciado o N, a vogal fica de fora. É que a vogal é átona, é fraca. Nino, ô menino, cá menino, esperança, 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 das de bolo, das de pão. Está vendo a diferença para você? Eu tentei imitar aqui, porque eu não sei o português, o sotaque, imitar bem o sotaque português, mas é mais ou menos isso. Então, há diferença, né, de pronúncia no Brasil e de pronúncia em Portugal. Vamos para a sintaxe. A sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases. A construção, a frase, né? A construção sintática, o posicionamento das palavras em uma frase. Algumas construções sintáticas comuns no Brasil não costumam ser utilizadas em Portugal, tais como, vejam bem, a colocação do pronome oblíquo em início de frase. Aqui, ó, o pronome oblíquo me. No português do Brasil, a gente fala da seguinte maneira. Você chega para alguém, seu tio, seu avô, seu pai, sua mãe, alguém, um adulto, e diz, alguém, me dá um presente. No Brasil, a gente coloca o pronome oblíquo no início da frase. Me dá um presente. Lá em Portugal é diferente, eles não colocam no início da frase. Tá vendo? Eles colocam após o verbo, né? É um sufixo com auxílio do hífen. Dá-me um presente. Dá-me um presente. A gente aqui fala me dá, lá ele fala dá-me. O emprego da preposição em, ao invés de a. Aqui no Brasil nós falamos, eita, vou na escola hoje. Acabou-se a pandemia, não tem mais coronavírus, vamos todos para a escola. Então você diz, hoje vou na escola, né? Vou na escola hoje. Lá em português, no português de Portugal, eles falam, vou à escola hoje. Então esse vou, lembro bem, na sala de aula, os alunos, professor, posso ir no banheiro, né? Português de Portugal seria, vou ao banheiro. Quem vai a algum lugar. Você não já está dentro do banheiro, você estando lá, bateu na porta, estou no banheiro, aí tudo bem. Mas isso são diferenças linguísticas, são variedades da fala, da oralidade. É comum aqui no Brasil e nós nos entendemos perfeitamente, né? Falando desta maneira. Uso frequente de gerúndio ao invés de infinitivo precedido de preposição. O que é o gerúndio? Conjugação verbal com ando, endo, indo, né? Vejam aí. No português do Brasil a gente fala, estou preparando o almoço. Isso é um gerúndio. Esse ando é característica, o gerúndio, né, do verbo. Estou preparando o almoço. Lá eles não usam o gerúndio. Eles usam o quê? O verbo no infinitivo, com R no final, precedido da preposição. Estou a preparar o almoço. Estou a preparar o almoço. Aqui falamos, estou preparando o almoço. Então, são essas diferenças sutis, né, são construções sintáticas que são comuns aqui no Brasil, mas lá em Portugal não são utilizadas. Eles utilizam de forma diferente. Vamos para o estudo mais aprofundado um pouco da linguagem formal e informal. Nós falamos. Uma diferença importante é aquela entre linguagem formal e linguagem informal. A situação em que nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. As convenções da língua portuguesa criam regras gramaticais que buscam nortear seu uso para que possamos, apesar das variações existentes, nos entendermos por um padrão comum a todos.
Assim, o nordestino conseguirá comunicar-se com o sulista baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Isto na parte escrita e até mesmo na fala, não é verdade? A gente procurar observar as regras gramaticais para que possamos ser entendidos perfeitamente por nosso interlocutor. Um contexto mais casual, como uma reunião com amigos ou um almoço em família, pede uma expressão coloquial. Por mais respeito que haja entre você e sua família e amigos, você não utilizará palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas, muito difíceis assim. Aqui há mais liberdade na maneira de falar. Por isso você utiliza uma linguagem informal. Então isso é a linguagem informal. É quando estamos entre amigos, não é? Quando temos intimidade com as pessoas, nos sentimos à vontade, temos mais liberdade de expressarmos a nossa maneira de falar, né? De uma forma mais democrática, mais livre, sem nos atentarmos tanto às regras gramaticais. Mas temos que conhecer também as regras gramaticais, porque existe o contexto formal. Nós um dia, né, seremos convidados a, talvez, numa reunião profissional no futuro, a fazer um discurso, ou fazer uma faculdade, ou dentro de um ambiente acadêmico, que vai exigir de nós o uso da linguagem formal. É aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Além disso, a fala torna-se polida e clara, e mesmo a escolha das palavras é feita com maior cuidado. Você fala com mais atenção, com maior cuidado, com maior rebuscamento, né? Para se adequar ao ambiente onde esta linguagem é exigida. Muito bem, vamos continuando agora com algo muito importante a ser destacado dentro das variações linguísticas que nós falamos. É o preconceito linguístico. Professor, o que é o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é o juízo de valor negativo para a forma de falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. Vejam bem, nós somos um país de dimensão continental, né? Nosso país é grande, temos uma grande extensão, enorme extensão territorial. E temos também uma grande diversidade social, cultural e regional, que favorecem as variações linguísticas em nosso português brasileiro. Os aspectos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes e imigrantes europeus também contribuíram para a nossa pluralidade linguística. Nós somos vários Brasis, temos vários falares, temos culturas diversas, modos de expressões diversos. Ninguém fala igual no Nordeste, nem no Nordeste a gente não fala igual, falamos diferente, depende da cidade, tem suas expressões, quanto mais das outras regiões do país. Então, o que eu quero dizer é que devido à enorme desigualdade social que assola o nosso país, muitas pessoas pobres da sociedade não conseguem completar os anos da educação básica ou têm acesso a uma precária educação formal. Por isso, acabam sofrendo discriminação social pela forma como se comunicam. Então, o preconceito linguístico é social porque no Brasil, educação e renda estão interligadas. Falar diferente não é motivo para desmerecer ninguém. Nós devemos evitar qualquer tipo de preconceito. Ainda mais um linguístico. Não é porque uma pessoa fala diferente do jeito que a gente fala, cometendo alguns deslizes gramaticais, utiliza mais a linguagem coloquial, determinadas expressões ou gírias do grupo social ao qual ela pertence, que nós iremos discriminar ou ter preconceito com essa pessoa. Então, diga não ao preconceito linguístico. Vamos agora para a correção dos exercícios da aula anterior. A aula anterior do 9º ano
o conteúdo foi figuras de linguagem. Vamos para a correção dos exercícios. Lembram da questão 1 que eu coloquei lá? Qual é a figura de linguagem que podemos identificar nesta imagem? Letra A, hipérbole. B, ironia. Letra C, ambiguidade. Letra D, pleonasmo. Então vejam aí as figuras de linguagem e vejam, analisem o cartaz. Gelo gelado, 24 horas aqui. Então vamos ver a resposta. Qual é a figura de linguagem utilizada nessa imagem? O pleonasmo. Olha aí, gelo gelado. Se é gelo, só pode ser gelado. Nunca vi gelo quente, não é? Gelo é gelado. Talvez, a título assim de publicidade, uma criatividade do autor desse cartaz, ele colocou propositalmente isso para chamar a atenção dos consumidores. Gelo gelado aqui. Mas, na verdade, dentro da língua portuguesa, nós chamamos esta figura de linguagem de pleonasmo. É como dizer, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo e assim por diante. Vamos para a questão número 2. A tirinha do H, né? O cara pergunta aí lá, um amigo dele, quer um hambúrguer? Ele diz, quero, completo, mas suspendo o pepino. E o cara lá fica lá, com o pepino na mão, dizendo, ele devia ter dito por quanto tempo. Ele não entendeu direito o que H disse, né? Porque H não se expressou corretamente. Veja bem, na tirinha acima encontramos uma duplicidade de sentidos na fala do H, caracterizando uma figura de linguagem. Qual das alternativas abaixo corresponde ao recurso utilizado para garantir o humor da tira? Letra A, ambiguidade. Letra B, catacrese. Letra C, personificação. Ou letra D, metáfora? Vamos à resposta correta? É uma ambiguidade, né? Nós encontramos uma duplicidade de sentido na fala do H. Quando ele diz, quero, completo, mas suspenda o pepino, ele quis dizer talvez que não colocasse o pepino, mas podia também ser entendido que quem fosse fazer o sanduíche ficasse suspendendo ou segurando o pepino. Foi o que o amigo dele fez. Então isto é uma ambiguidade. Vamos para o número 3, a questão. Aí está. Questão de número 3. Vejam aí esta charge. O que foi isso, homem? Aí o marido diz, foi um candidato ficha suja que me abraçou. Está todo sujo ele. Marque a alternativa correta para a figura de linguagem existente na fala do homem, caracterizando uma comparação não claramente explícita. Está implícito. Então, o que é uma comparação não claramente explícita? Uma personificação, uma hipérbole, uma metáfora ou uma ironia? Qual você respondeu? Vamos lá para a resposta correta, é a metáfora. Não é uma comparação não claramente explícita, é uma metáfora. Questão de número 4. Observe o trecho da canção Epitáfio cantado pela banda Titãs e assinale qual é a figura de linguagem presente no último verso. Então vamos ler apenas o último verso. Ter morrido de amor. É o último verso dessa estrofe aí da canção, desse trecho da canção Epitáfio cantada pela banda Titãs. Ter morrido de amor é um exagero, né? Ninguém morre de amor. Letra A, pleonasmo. B, hipérbole. Letra C, metáfora. Ou letra D, catacrese. Qual é a resposta correta? É uma hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada por um exagero em uma frase, em uma afirmação, em uma declaração. Ter morrido de amor, a mesma coisa, eu estou morrendo de fome. Lembram que eu falei isso na aula passada? Não é verdade? Vamos lá para a última questão. Questão número 5. Um cartaz da Hyundai e ali o texto, na viagem, não jogue cigarro aceso na boca da mata, preserve as florestas. Qual é a figura de linguagem que se faz presente neste cartaz publicitário? É uma hipérbole, uma personificação, uma metáfora ou uma catacrese? Vamos ver a resposta. A resposta é a letra D, D de doido. Olha aí, catacrese. O que é catacrese, professor? Lembram que eu expliquei catacrese, aquela figura de linguagem, é quando nós usamos uma palavra porque não há outra melhor para usar. Por isso que está ali, ó, na boca da mata. A mata tem boca, mas a gente usa, é como a gente usa a boca da garrafa, a perna da cadeira, a perna da mesa, a cabeça de alho, a cabeça de prego, dei vários exemplos. Então isso chama-se
catacrese, os passageiros embarcaram no avião, entraram no avião, no interior do avião, né? Lógico. Então, como não tem outra palavra para nós nos expressarmos, a gente usa outra que já existe. Então, isso chama-se catacrese. Vamos para os exercícios agora que faremos da nossa aula de hoje sobre variação linguística. Exercícios. Exercício de fixação. 5 exercícios, e vocês terão a resposta na próxima aula. Na próxima aula darei o gabarito. Vamos para a questão 1. Aqui no norte do Paraná, observe esse texto. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Então, observem aí, o enunciado pede que identifiquemos qual variação linguística encontramos no texto acima. Lembra das 4 variações que eu falei logo no início da nossa aula? Letra A, variação histórica. Letra B, variação geográfica. Letra C, variação social. Ou letra D, variação estilística. Responda. Vamos para a questão de número 2. Assinale a alternativa que não condiz com a variação linguística. Letra A. A variação linguística é composta pelas diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Letra B. Cada grupo social desenvolve o seu modo de falar. Letra C. No Brasil, por exemplo, a variação linguística não é percebida no jeito de falar do nosso povo. Letra D. Há diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Então, temos 4 alternativas, 4 afirmações sobre a variação linguística. Uma delas está errada. É isto que eu quero. Não condiz com a variação linguística. Então, assinale a alternativa errada. Vamos para a questão de número 3. Assinale a alternativa que melhor define a variação histórica de uma língua. Eu quero a definição. Que é a variação histórica de uma língua. Letra A. É a diferença de linguagem devido à região. Letra B. A variação histórica são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Letra C. São as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. E a letra D. Remete ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Então, qual é a alternativa que melhor define a variação histórica? Respondam. Vamos para a questão agora. A questão de número 4. Os termos usados pelo médico da tirinha são comuns no grupo ao qual pertence. Vamos ver lá na tirinha o que termos o médico disse. Olha aí o balão de fala do médico. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente diz, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ele diz, não se preocupe, é só um furúnculo. Vejam os termos que ele usou, aquele rebuscamento de termos técnicos, termos médicos, para dizer que era um furúnculo. Então, esses termos que o médico usou são comuns no grupo ao qual ele pertence. Ele é um médico profissional. Pode-se afirmar que é um exemplo de variação social, letra A, variação estilística, letra B, variação geográfica, letra C, ou variação histórica, letra D. Responda. E agora, chegamos à última questão, que é a questão de número 5. Quando estamos entre amigos ou em uma reunião familiar, temos mais liberdade na maneira de falar e utilizamos uma linguagem formal, linguagem mais rebuscada, linguagem nos padrões da norma culta ou uma linguagem coloquial. Então, respondam qual é a alternativa correta. Observe, lembre-se do que nós falamos e responda, aponte, assinale qual alternativa é a correta.
Muito bem, então estamos chegando ao final da nossa aula de língua portuguesa de hoje para o 9º ano. Eu sou o professor Heraldo Cunha e espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigado.